O céu e o inferno, ou justiça divina, segundo o Espiritismo. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Então, como nós falamos no início do estudo, as pessoas acreditavam inicialmente que o céu era uma abóbada azul, com as estrelinhas penduradas lá para nos enfeitar, e de alguma forma o sol girava em torno da Terra. Hoje, ou seja lá qual o mecanismo, cada época, cada cultura, acreditava-se de uma forma, das formas às vezes mais pueris, aquelas um pouco mais transcendentes para a época. Mas, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento dos equipamentos que nós temos hoje, o céu deixou de ser um local limitado. O céu deixou de ser aquele local que nós imaginávamos que era no passado. Então, ele não tem fim, não tem limite. É composto de inúmeras galáxias, inúmeras estrelas, inúmeros planetas. E para nós irmos para mundos superiores, melhores do que estamos aqui na Terra, nós temos que cultivar virtudes e eliminar vícios. Ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nula mostra, começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. O universo é muito grandioso. O universo, essa criação divina, não tem começo nem fim. E a Terra é uma ínfima bolinha azul, girando em torno de uma estrela também muito pequena, que é o Sol, e com a família de mais 8 planetas. E aí o nono já deixou de ser planeta porque era muito pequeno, e por aí vai. Ou seja, ainda não conhecemos nem direito o nosso sistema solar. Ainda não entendemos, em termos tecnológicos, como fazer de ir para uma galáxia a outra, de ir de um planeta para o outro. Até o nosso vizinho aqui, Marte, não conseguimos ir. Nós precisamos, então, começar a pensar em quanto somos pequeninos, quanto somos imperfeitos, para que um dia, ao longo dos milênios, nós tenhamos condições de sermos melhores, de estarmos melhores e de estarmos construindo um mundo melhor para todos nós. Então, esse quadro grandioso do universo que todos nós temos para caminhar, que todos nós temos para edificar e construir, faz com que nós estejamos, então, procurando entender a nossa necessidade de melhorar. Nós não somos toda a humanidade do universo. Nós somos uma pequena fração da humanidade do universo, muito rebeldes, muito atrasados, muito ignorantes. E se formos comparar a planetas mais evoluídos, nós somos verdadeiros selvagens. Portanto, nós precisamos ir caminhar mais e entender que uma estadia aqui na Terra equivale talvez a 1 minuto perante a eternidade. 1 segundo perante a eternidade. Porque a eternidade não tem como a gente medir. E o espaço-tempo que a gente fica aqui é tão pequeno, e a gente tem que aproveitar mais. Às vezes eu me pergunto assim, será que eu estou fazendo o necessário? Será que eu estou trabalhando no limite das minhas forças? Porque nós precisamos estarmos melhores para caminharmos melhor ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Como é triste, fria, glacial essa doutrina, quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, qual vastíssimo deserto, imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Então nós precisamos entender que, sendo Deus justo e misericordioso, uma doutrina que nos limita a vida somente na Terra, e quando chegarmos no plano espiritual, ficarmos lá contemplando Deus, ou a grande maioria padecendo no inferno, e nós não estamos nem aí.
Que tipo de sentimento nós desenvolvemos uns pelos outros? Que tipo de sentimento nós emanamos uns com relação aos outros? O que nós procuramos edificar em nossos corações? O que nós procuramos fazer de bem e de bom uns para os outros? Então é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Saia desse mundo frio, estéril, de achar que só a Terra tem vida, de achar que chegar no mundo espiritual você vai ficar fazendo nada. Tem gente que fala assim, descansa em paz. Aí às vezes eu coloco, no plano espiritual precisa de trabalhar, precisa de estudar. Ninguém vai ficar lá deitado eternamente. Nem o corpo vai descansar, ele vai se decompor. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua facilidade, como os desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra, quando nolo mostram no céu. Olha que interessante conclusão. Como nós podemos achar estranho ter tanto egoísmo na Terra se nós mostramos que o céu é para os egoístas? Porque se você vai ficar lá contemplando Deus, esquecendo dos outros amigos, familiares que estão sofrendo na retaguarda, você está sendo muito egoísta. Para sermos bons, para sermos melhores, para sermos construtores de um amanhã, nós precisamos então começar a fortalecer nossos sentimentos. Precisamos então começar a fortalecer nossos ideais. Precisamos então começar a construir o nosso bem-estar íntimo, porque senão estaremos eternamente sofrendo, criando as nossas dores, criando nossos problemas e todas as dificuldades inerentes ao nosso processo evolutivo. Façamos-nos melhores, façamos-nos espíritos senhores da vida, senhores da eternidade, espíritos senhores do bom desenvolvimento, do bom sentimento, para que todos nós, em estado de amor, de paz, estejamos em condições de construir uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Logicamente, onde reine, para construirmos esse reino de luz, fraternidade e paz, a solidariedade, o altruísmo tem que estar presente em todos os nossos corações, tem que estar presente em todos nós, fazendo resplandecer ao nosso redor a paz, a fraternidade e a luz. Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus, quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Então, aquela ideia do poder de Deus, com aquele velhinho que ficava ali tomando conta da vida de todo mundo, apontando o dedo para quem estava fazendo certo ou errado, que está mais para fofoqueiro do que para Deus, acabou. Agora nós temos um Deus sábio, misericordioso, justo. E esse Deus sábio, misericordioso e justo, ele nos envolve a todos e a todo o universo. Tudo está imerso em Deus. E nós que temos uma partícula de Deus dentro de nós, essa consciência, ela então, irradiando desse poder criador, vai nos ligando a Deus e fazendo com que nós tenhamos que responder pelos nossos próprios atos, registrados na nossa consciência, na nossa estrutura perispiritual. Com isso, Deus fica muito maior, fica muito mais onipresente, onipotente. E nós precisamos então ficarmos mais vigilantes para não cairmos nas tentações do mal e não cairmos nas armadilhas que a vida nos coloca pelo caminho. Quanto à sua doutrina, engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? No caso da doutrina espírita, ela vai ampliando a ideia de Deus, vai ampliando o universo, porque ela baseia-se na ciência. E quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo com a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha. O bom senso diz de que lado está a verdade. Então, nós precisamos ver que a ideia de Deus tem que caminhar. Nós temos que progredir nesse entendimento do que é Deus. Nós temos que progredir no entendimento das forças que governam a vida e, portanto, nós temos que entender que o universo é uma força poderosa governada por Deus. Uma suprema força, uma suprema inteligência, uma suprema justiça.
E por isso, caminhando nesse entendimento, nós vamos procurar ver em que lado nós estamos em harmonia com o entendimento maior de um Deus justo e misericordioso, cheio, onipresente e onipotente, construindo, cada um de nós, o nosso patamar de realizações para sempre. Que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência, e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas, dir-se-á, porque Deus não lhe revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina em idade madura. Portanto, nós precisamos entender que todo momento que a gente para contemplar todo o universo, quando eu vou lá no Google, coloco galáxias, olho aquele monte de fotos lá, com todas aquelas galáxias, eu fico olhando e falo assim, olha a grandeza de Deus. Olha a grandeza desse ser misericordioso, justo, bondoso, que traz para nós um universo de informações, que traz para nós um universo de entendimento, que compete-nos a cada um estabelecer as metas para um crescimento, estabelecer as metas para o entendimento maior. E essas metas, a doutrina espírita vai colocando na sequência dos livros da codificação para que nós possamos entender Jesus, para que a gente possa compreender melhor a função de cada planeta no universo, para que a gente possa compreender melhor a importância de estarmos aqui caminhando e procurarmos, então, estabelecer cada vez mais esse contato íntimo nosso conosco mesmo e com Deus. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Então, passo a passo, nós vamos crescendo, passo a passo, nós vamos nos aperfeiçoando para estarmos um dia em condições de sermos melhores, de estarmos em melhores condições que a vida nos oferece. As oportunidades sublimes de estabelecermos as metas e a construção de um mundo melhor. A possibilidade de estabelecermos as condições de melhor servirmos à causa do bem. As condições de melhor trabalharmos por um objetivo maior. As condições de melhor alcançarmos Deus. Cada época da humanidade vem uma revelação. Segundo a preparação do espiritual daquele povo, vem aquela revelação para que eles se aperfeiçoem em entendimento, que eles se aperfeiçoem na compreensão de um Deus grandioso e justo. Portanto, nós precisamos entender que, ao longo do tempo, nós precisamos de nos aperfeiçoarmos para chegarmos a estar mais próximos do Pai, como todos nós esperamos. O que é estar perto do Pai? É, logicamente, estar em mundos onde reina mais sabedoria, mais harmonia, mais respeito, mais integração entre os seres. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que, de então por diante, se engrandeceram em inteligência. Ou seja, os espíritos que aqui estiveram passaram pelo processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, foram desenvolvendo seus entendimentos superiores, então começaram a ter percepções de uma lei mais justa, melhor, e outras, em cada encarnação que ele vinha, ele trazia um pouco mais dessa informação. Então, essas partículas de informação a mais fez com que engrandecessem as suas inteligências, engrandecessem seus entendimentos, para que pudessem, então, estar melhor colaborando para o progresso da humanidade. E a doutrina espírita, como nenhuma outra religião, procura nos mostrar o prosseguimento dos nossos trabalhos para o prosseguimento da evolução humana. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Então nós precisamos que a ciência
desenvolvesse, que a ciência trouxesse para nós informações novas, que a ciência trouxesse para nós o entendimento das leis divinas, para que nós pudéssemos, então, compreender a nossa necessidade de aperfeiçoar, de nos melhorar e estarmos sempre em condições de aprender algo mais. Porque à medida que a ciência trouxe para nós a formação da Terra, que não em 7 dias, mas em 7 eras, como que o Moisés ia falar naquela época de 7 eras, se as pessoas não entendiam nem que existia, até a contagem do ano era diferente. Então ele colocou dias, e a palavra dia e era no hebraico são as mesmas palavras, a tradução nossa que ficou errada. Então nós precisamos entender como reescrever a história. Então tudo na nossa vida depende das informações, da nossa capacidade de entendimento. Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço? Que o céu não está acima das nuvens, nem ilimitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Kardec chama de ciência psicológica o espiritismo. A psicologia não existia na época do Kardec, foi surgir bem depois. Porque psicologia é estudo da alma, então o espiritismo estuda a alma, mas tudo bem. Logicamente que superior e inferior nós temos em relação à Terra. Os espíritos mais infelizes, eles vão ficando às vezes abaixo da crosta da Terra. Os espíritos mais felizes acima da crosta da Terra. Nessa condição de evolução, nessa condição de aperfeiçoamento, é que os espíritos vão se integrando para estarem em condições melhores, para estarem buscando o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento e crescerem para Deus. Então, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos crescer em perfeição para Deus, nós precisamos entender como funciona o mundo em nosso redor. Entender, pela parte da astronomia, toda essa vastidão do universo, todo esse universo de estrelas, de galáxias, de planetas, ou melhor, o universo composto por galáxias, estrelas e planetas, e além dos cometas e asteroides. Então nós vamos compreendendo que existe um mundo externo ao planeta Terra. E com essa compreensão que a ciência nos deu, nós vamos parar e ver pela lógica que existem outros planetas habitados. E os espíritos confirmam para a gente. E muitos espíritos estão aqui falando, não sou da Terra, vim para cá porque eu precisava de passar por determinadas provas, por determinados aperfeiçoamentos, para que eu possa crescer. E aqui a gente fica o tempo necessário a adquirirmos esse aperfeiçoamento. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós precisamos estabelecer uma meta de trabalho para estarmos cada vez mais crescendo espiritualmente. Eu quero voltar ao slide aqui um instantinho. Então não existe tirar o inferno das entranhas. Então o inferno que a gente sempre considera são aqueles espíritos que ficam abaixo da crosta da terra em condição de muito sofrimento. O livro Libertação, o livro Abismo, o livro Aglon. Então são livros que vão mostrar para nós esses seres em extremo sofrimento, em extrema rebeldia, em regiões muito inferiores, abaixo da crosta da terra. E aí nós vamos ver espíritos buscando a ascensão pela prática do bem, como a gente vai ver nos pontos de socorro e nessas casas de apoio que existem no plano espiritual, até chegar na cidade como Nosso Lar e tantas outras. Então nós precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades, nós precisamos estar conscientes das nossas ações no bem, na edificação do bem, na construção do bem. Conceber, pois, ou melhor, conceber depois da morte uma ideia feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo
ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Então, os seres humanos mais primitivos, assim entendemos pelos estudos que fazemos, eles tinham uma ideia restrita dos céus, uma ideia restrita do mundo espiritual, onde as pessoas ficavam em local circunscrito. E depois Kardec veio e mostrou, os espíritos ficam no plano espiritual. E o plano espiritual fica em torno da Terra, cada um segundo a sua densidade sobre o seu peso específico, ou vai subindo, ascendendo até chegar em esferas superiores, ou vai descendo até chegar em instâncias inferiores. Então a questão do fogo ardente do inferno, por quê? Algum espírito saiu lá das entranhas da Terra, porque cada 200 metros para baixo aumenta um grau, e a cada 200 metros para cima diminui um grau. Até 10.000 metros. Aí depois tem um período de mais ou menos estabilização, um espaço mais ou menos de estabilização da temperatura, depois ela começa a esquentar, ficar extremamente quente. Então, os espíritos, para estarem em condições de navegar, de viajar por toda essa atmosfera, ele tem que estar preparado. Porque à medida que a gente sobe, vai sentir frio. Então, se a gente ainda estiver preso às sensações materiais, nós vamos sentir frio. À medida que desce, vai esquentar. Então, se nós estivermos pegos às sensações materiais, nós vamos sentir muito calor. Vamos achar que estamos derretendo. Então, o ponto que você vai estar é o ponto que a sua consciência determina. Estejamos, então, procurando purificar nossa consciência, ampliar nosso entendimento, para sabermos que no mundo espiritual se alimenta de oração e de bons pensamentos, de bons sentimentos. Aí, a partir desse momento, nós vamos fazer nossas orações, nós vamos procurar crescer, nós vamos procurar nos aperfeiçoar. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. Não satisfaria hoje. O absurdo, porém, dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, vai ampliar essa ideia, essa explicação. É importante que a gente entenda, na casa de meu pai há muitas moradas. É importante que a gente entenda, no universo existe um universo de planetas, de estrelas. E as estrelas são sóis. E os sóis são estrelas. Sol é o nome da estrela que aquece o nosso sistema planetário. Entendendo isso, nós vamos entender que a vida é muito mais ampla. A nossa vida como espírito é muito mais do que aquilo que a gente busca ter aqui na Terra, que a gente busca entender aqui na Terra. E é por isso que nós temos que procurar ascender aos planos espirituais, construindo, edificando, fortalecendo, para que nós sejamos realmente melhores, para que nós sejamos realmente construtores de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. E aí vem o capítulo 4, o inferno. No site da FEB você pode encontrar este livro e muitos outros que vão enriquecer seu conhecimento. Você pode adquiri-lo por e-book, pode adquiri-lo no papel. E é importante que você tenha o livro para que você faça seus estudos, faça suas anotações e venha nos acompanhando nessas reflexões que estamos fazendo. Muito obrigado a você por essa companhia. Terminamos mais um capítulo. E deixe o seu like nos nossos vídeos, comente, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Pode também fazer suas críticas se achar necessário. E com isso nós estaremos nos aperfeiçoando para melhor servir, para melhor integrarmos uns aos outros. Obrigado pela sua companhia. Deixe seu like. Inscreva no nosso canal. Paz e luz a todos.